Começando aqui o nosso tema de hoje, por que eu sinto fome toda hora? Existem alguns motivos que levam você a sentir fome toda hora. Primeiro, eu vou começar com os fatores psicológicos, né? Depois eu vou entrar, então, nos fatores nutricionais propriamente ditas e algumas estratégias que a gente consegue ter para com que a gente, então, não sinta essa fome aí a todo momento. Psicologicamente falando, se você está com fome, você tem que se perguntar se é realmente fome, se eu realmente estou com fome, ou se de repente é só uma fome emocional. Você, antes de comer alguma coisa, você se pergunta: é realmente fome? Eu realmente preciso? Se for fome, de verdade mesmo, fome fisiológica, fome real, qualquer coisa, né, o que você ver na sua frente ali, seja, eu gosto até de falar, né, se for um ovo gelado, você vai comer, né? Isso se for a fome real. Agora, se for uma fome emocional, você vai ser muito mais seletiva na sua escolha, porque é algum sentimento que está te levando a querer comer alguma coisa. Por exemplo, aqui a Rosana colocou que ela é muito ansiosa. E a ansiedade, ela leva, sim, a querer comer mais. Mas existe aí um motivo para isso também, tá, Rosana? A gente já chega lá. Mas a questão aí, então, se você é muito ansiosa, por exemplo, Rosana, você fala, você vai parar e pensar se é fome real ou se é fome emocional. Normalmente, nesse caso, vai ser a fome emocional. Então, ela é muito mais seletiva. Você vai escolher qual é o alimento que você quer. Não vai ser qualquer coisa, né? Porque se você realmente está com fome, vai ser qualquer coisa, né? Vai ser ali até um ovo gelado. Agora, se for fome emocional, você vai ali, não, é só um chocolate. Não, é só um pote de sorvete. Ou não, é um queijo, né? Se for aí alguma coisa nesse sentido, né? É uma fome mais emocional. E a ansiedade, ela realmente leva a isso. Por quê? Primeiro que ali, né, se você eu sempre falo, né? Se você é um pouco desorganizado, até a desorganização leva a ter um pouco mais de ansiedade, né? Então, se você é um pouco mais organizada, tanto na sua rotina de trabalho, né? Sua rotina de vida, e tanto na sua rotina alimentar, essa ansiedade tende a baixar um pouco mais. Só que o que acontece quando a gente está muito ansiosa, né? Os nossos níveis de cortisol, que é o hormônio ali do estresse, eles também estão aumentados. E aí, o cortisol, ele faz com que? Ele faz com que a gente queira comer. E, normalmente, ele vai gerar uma fome mais emocional. Ele gera essa fome um pouco mais seletiva, querendo que a gente busque alimentos mais gordurosos ou mais açucarados, ou os dois juntos, né? Açúcar com gordura ali, que, de repente, são aquelas tortas, né? Doces, cheias de recheio, chantilly, enfim. Na ansiedade, né? Ela acaba aumentando o cortisol, fazendo então com que a gente tenha essa fome mais seletiva, buscando por alimentos mais açucarados e gordurosos, tá? Se você tá ali ansiosa, ou mais estressada, ou se tem essa questão mesmo aí da fome emocional, né? Sempre antes de comer, pare, pense, respire. Eu realmente preciso daquilo? Eu preciso daquele alimento agora? Tome ali um gole de água, né? Vai fazer alguma outra coisa, espere passar aquela vontade, vai relaxar, né? Se for ansiedade, coloque uma música que você goste, enfim, tentar fazer alguma coisa que você goste, né? Isso é um pouco mais particular, né? Cada um tem uma coisa que gosta mais, então procure fazer aquilo que você gosta mais, que vai te desestressar. Não procure fazer nada aí que vai te estressar. Então, se for realmente essa questão aí da fome emocional, a gente tem que identificar se é e o que está, às vezes, desencadeando também esse estresse. É a sua rotina estressante? Então, tente mudar alguma coisa da sua rotina também. Ou fazer alguma coisa, né? Às vezes, e aí entra de novo, né? Como é tudo interligado, né? Se de repente o seu trabalho é muito estressante, mas será que não é o modo como você está vendo o seu trabalho que o torna estressante? Né? E aí esse estresse do trabalho, né? Porque a gente é uma pessoa só, a gente não consegue dissociar uma da outra, né? No trabalho e em casa. Então, de repente, não tem alguma coisa que você possa fazer para diminuir esse estresse no trabalho? O como você vê
esse trabalho que é estressante, ou por simples questão do hábito, você fala, meu trabalho é sempre estressante, é assim mesmo, né? Então, de repente, é a forma como você vê o seu trabalho, né? O que você pode fazer para melhorar essa sua rotina um pouco mais estressante, né? Por exemplo, você tem alguém que fique pegando no seu pé, mude o modo de tratar essa pessoa, que essa pessoa também vai mudar o como ela te trata, e uma simples mudança ali vai fazer com que essa sua rotina mais estressante, ela se amenize. E tudo isso vai melhorar aí na sua rotina, na sua vida, tá? Ou de repente falar, não, eu nunca, que eu falo também, né? Atividade física é uma coisa que diminui bastante essa questão da ansiedade, do estresse. E a pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo de fazer atividade. É meia horinha ali que de repente você consegue sim encaixar no seu dia para fazer essa atividade física. Às vezes é acordar meia hora mais cedo do seu dia e fazer ali alguma caminhada ou algum exercício mesmo dentro de casa, uma meditação, enfim, alguma coisa que vai te melhorar ali a qualidade do seu dia. Tá? E melhorar aí a qualidade da sua vida também com relação a essa questão tanto da ansiedade quanto do estresse, né? Os dois andam muito juntos ali, né? Ansiedade, estresse. Então, melhorando alguns aspectos, você consegue melhorar aí essa questão da fome emocional, certo? Que a fome emocional, a gente gera sempre aquele hábito de comer alguma coisa, uma guloseima, né? Que foi aí o que a gente conversou ontem, então, né? De conseguir fazer essa mudança aí de hábito quando a gente sente aí, de repente, essa fome emocional, né? Que tem esse gatilho do estresse, né? Somado à rotina mais estressante, a gente quer essa recompensa de uma guloseima, né? Normalmente, né? Então a gente sempre vai buscar no alimento algum conforto. Esse é um ponto que pode ser que seja o porquê você sinta fome toda hora. Um outro motivo, né, aí falando um pouco mais agora, entrando mesmo na questão nutricional mesmo, né, dos alimentos, o porquê que você talvez realmente sinta fome e às vezes não é emocional, ela é realmente fisiológica, de você sentir, ouvir sua barriga roncando. Existem alguns aspectos nutricionais que, às vezes, que tá ali na sua alimentação que você está fazendo, que faz com que você sinta essa fome todo o tempo. Um dos motivos de acontecer com que você realmente fique ali a todo momento com muita fome é se alimentar pouco, né? É até estranho falar, né? Quando a gente está entrando num processo de emagrecimento, a gente sempre pensa em quantidade. A gente diminui sim a quantidade, mas às vezes as pessoas elas radicalizam e diminuem muito. Então elas acabam indo para o não saudável, acabam comendo muito pouco mesmo. E o organismo não está preparado, ele não está acostumado com aquela quantidade. Então, logicamente, ele vai sim sentir fome. O que a gente tem que fazer nesse caso? Eu sempre falo que a gente tem que traçar metas que são alcançáveis. Então, não adianta eu querer perder peso 10 quilos, né, ali em pouco tempo. Né? A gente tem que traçar pequenas metas por mês. Por exemplo, ali, 4 quilos em um mês, enfim, né? São pequenas metas aí por mês que a gente tem que traçar. Uma que para o nosso cérebro, né? E até quando a gente vê que a gente conseguiu emagrecer mesmo esses 4 quilos, isso nos motiva muito mais a continuar. Diferente se, por exemplo, a gente coloca ali 10 quilos em um mês, por exemplo. É muito difícil conseguir alcançar uma meta tão grande, né? Eu sempre falo isso, nunca dê passos maior que a sua perna. Né? E aí, para conseguir emagrecer tanto em tão pouco tempo, você vai fazer o quê? Você vai restringir muito a sua alimentação. E aí você vai acabar sentindo fome, né? Naturalmente, né? Porque você está acostumada a uma quantidade, de repente você mudou, e aí você vai sentir fome. E aí aquela fome realmente de doer o estômago. Chega uma hora que você não aguenta, você vai realmente comer ali, bater um pratão. E normalmente isso acontece à noite.
A gente até consegue passar o dia ali comendo, enfim, direitinho, mas aí à noite realmente vem aquela fome e aí a gente vai querer comer. Então, um dos pontos aí da questão nutricional é essa, né? De você começar a restringir demais e aí, logicamente, você vai comer demais e principalmente à noite, que é quando o nosso organismo não precisa mais comer tanto, né? Até faz mal comer muito à noite, porque o nosso organismo está já se preparando para ir dormir. E se a gente come muito, atrapalha o nosso sono. E atrapalhando o nosso sono, atrapalha sim o nosso emagrecimento, porque vai desregular vários hormônios ali no nosso corpo, principalmente aquele hormônio da fome e da saciedade, né? Da saciedade fica muito baixo, então você não consegue atingir o seu ponto de saciedade, fazendo com que você coma mais. Ter um sono aí de qualidade é super importante. Então, comer muito à noite vai atrapalhar o seu sono, que vai prejudicar essa questão hormonal também. A Marie perguntou sobre a questão dos carboidratos à noite, né? Não necessariamente eles são proibidos, né? A gente não precisa, de novo, a gente não precisa de grandes quantidades, porque o carboidrato ele vai fornecer energia. Então você já não precisa mais de tanta energia assim à noite, né? Mas é preciso comer alguma coisa, né? A gente pode comer sim um pouco ali de carboidrato, menos que o almoço, menos que no almoço. Então, de repente, você consegue colocar ali uma porção de carboidrato, sim, né? De repente, uma batata, né? No jantar, uma batata, uma mandioca, até mesmo uma massa, né? Um macarrão, enfim, um arroz, mas vai ser uma porção menor do que a que você vai comer no almoço, por exemplo. Tá? Mas não precisa excluir. O seu corpo ele precisa desse carboidrato, mas em menor quantidade, justamente aí porque não precisa mais de tanta energia à noite. Cuscuz pode sim, Marie, não tem problema, tá? Mesmo comendo esse cuscuz à noite, não tem problema, tá? Aí eu vou entrar num outro ponto com o que você está comendo, né? Porque não adianta só a gente querer comer carboidrato, tá? Até porque o cuscuz é uma boa fonte de carboidrato, tá? Ele é excelente. Mas assim, a gente tem que associar sempre com alguma coisa. Normalmente a gente acaba comendo muito mais carboidratos, né, durante o dia. E isso pode levar, sim, a você sentir mais fome. Por quê? Porque o carboidrato, ele é absorvido mais rápido pelo nosso organismo, fazendo com que a gente vá sentir mais fome num espaço curto de tempo. Então, você tem que comer, lógico, né, o carboidrato, que é fonte de energia principalmente para o nosso cérebro, mas sempre associado com alguma coisa. Por exemplo, com boa proteína e uma boa gordura. Então, você fala, comer o cuscuz? Pode comer o cuscuz, mas de repente ali com uma carne desfiada, ou de repente com um ovo também, né? Aí coloca ali dois ovos cozidos, enfim, como você preferir, e sempre associado a um legume também, porque o legume ali tem mais fibra, então vai te gerar mais saciedade por mais tempo. Então, isso é uma outra questão que faz com que as pessoas sintam fome, principalmente à noite, porque como está a distribuição de alguns nutrientes, principalmente ali de proteínas e gorduras, às vezes está muito, muito pobre, né? E aí, se for só a base de carboidratos, sim, você vai sentir mais fome. Então, no seu café da manhã, você tem que ter uma proteína, né? Começando o dia com uma boa proteína, né? Nutri gosta muito de colocar ovo, né? Mas a gente tem outras boas fontes de proteína também, por exemplo, uma pasta de amendoim, um queijo, um iogurte, né? São boas fontes aí de proteína. Então, o nosso dia ele já tem que começar com uma boa fonte de proteína. Quando a gente começa com uma proteína de boa qualidade, o nosso dia ele já começa sendo mais saciado, fazendo com que a gente não sinta tanta fome aí ao longo do dia. E aí você coloca também uma fonte de carboidrato, né? Problema algum, um pão, ou de repente até o cuscuz, enfim, aquilo que você preferir. Tem que ter sim o carboidrato, mas um carboidrato ali com alguma boa fonte de fibras, até para gerar uma saciedade maior. O que as fibras fazem? Além de melhorarem ali a qualidade da nossa microbiota intestinal, além de melhorar ali o nosso trânsito intestinal, né, ou como a gente vai no banheiro,
elas ajudam a gerar mais saciedade, né? A fazer com que você sinta menos fome, porque faz com que aquela comida que está ali no estômago seja digerida mais lentamente. Então, como ela fica mais tempo ali no nosso estômago e ali também no nosso intestino, vai fazer com que você não sinta fome tão logo. Então, por isso que é importante sempre ter fibras também nas suas refeições. E aí, assim, né? Tem que ter as proteínas logo no café da manhã, tem que ter uma proteína também no seu almoço, né? Uma boa quantidade ali de proteína no seu almoço, que seja o ideal para você. Tem que ter ali uma gordura de boa qualidade. De repente, você vai comer uma salada, põe ali um pouquinho de azeite também, enfim. Já tem um pouco de gordura ali, de repente, se for comer um peixe, né? Um salmão, que é um peixe mais gorduroso, é um peixe que é rico ali em ômega 3, então já tem outros benefícios também, então vai gerar mais saciedade. E aí no seu lanche da tarde, e aí é onde as pessoas começam a errar. Às vezes vai tudo bem ali até o almoço. Aí no lanche da tarde, come o quê? Come aquele, às vezes toma um cafezinho e come aquele pedaço de bolo ou uma bolachinha, e só, parou por aí. E aí eu pergunto para vocês, aonde está a proteína e a gordura nesse lanche da tarde, que vai te saciar até a noite, até lá o horário do jantar? Não tem. Óbvio que você vai morrer de fome em pouco tempo, porque você não está dando nutriente suficiente para o seu corpo. Então você precisa nutri-lo. O lanche da tarde ele é extremamente estratégico para fazer com que você não fique com muita fome à noite. Então colocar ali uma proteína de excelente qualidade junto com uma gordura boa vai fazer toda a diferença aí nessa sua fome. Por exemplo, colocar no seu lanche da tarde um abacate com ovo, ou de repente colocar ali pedaços de coco seco com pasta de amendoim, também, que é excelente, uma gordura de excelente qualidade, que é do coco, junto com a pasta de amendoim também, que a pasta de amendoim também tem gordura junto e tem uma boa quantidade de proteína. Ou comer um iogurte com algumas oleaginosas, né? De repente colocar ali, vou até pegar o que a Ana Maria colocou, uma semente de girassol, linhaça, chia, que são né, são as oleaginosas, elas são boas fontes de gordura associados ao iogurte, e ali com uma colher de aveia, olha que lanche super nutritivo. Vai ter a aveia ali, que é riquíssima em fibras, vai ter todas as gorduras boas ali, né, que vai vir de todas as sementes, né, de todas as oleaginosas, e ainda tem o iogurte, que é riquíssimo em proteína. Então, vocês veem aí, não é difícil fazer um lanche saudável, tá? Basta aí querer. A gente consegue sim levar para o trabalho, por exemplo. Normalmente no trabalho tem sempre uma geladeirinha lá onde a gente consegue colocar os nossos lanchinhos, né? Então, deixa lá na sua geladeira o iogurte, enfim. E aí, quando você for comer, você já, né, leva na bolsa ali as suas porções de sementes, e aí, quando for comer, né, só colocar e acrescentar ali as suas sementes e aveia no seu iogurte, né? Lembra que a organização, ela é fundamental. Então, já deixa pronto no dia anterior tudo porcionadinho. A Marie tá perguntando, banana com aveia e mel. É bom, mas está faltando uma boa fonte de proteína aqui nesse lanche da tarde, né? É fácil de fazer também, né? Você amassa ali a banana com aveia e mel, ela é excelente, riquíssima em fibras, e o mel, ele é excelente também, né? Tem uma função probiótica, ajuda ali na nossa questão intestinal também, mas faltou uma boa fonte de proteína. De repente, acrescentar nessa banana pode ser ali alguma pasta de amendoim mesmo, né? Não sei se você gosta, ou de repente cozinhar um ovo à parte, ou uma coalhada seca, não sei né, se de repente você gosta de coalhada seca, ou de repente mesmo corta uns pedaços de queijo branco e come a banana e depois come ou come o queijo, depois come a banana, enfim. Mas tentar colocar sempre alguma fonte aí de proteína junto. Aí eu só vou responder aqui a Ana Maria, que ficou faltando, que ela falou que ela está jantando cuscuz com um pedacinho de queijo e semente de girassol e linhaça. Tudo bem, tá ok, mas ainda tá faltando alguma coisa. Você tá falando que é só um pedacinho de queijo, então se for um pedacinho muito pequeno, a quantidade de proteína que você está ingerindo nesse jantar não está sendo o suficiente, e aí você está acabando comendo mais cuscuz, né, mais carboidrato do que proteína,
apesar de ter ali um pouquinho de proteína na semente de chia, na semente de girassol, enfim, tem ainda um pouquinho, mas provavelmente acaba sendo insuficiente aí a quantidade de proteína. Pode sim comer o seu cuscuz, eu realmente só acrescentaria ali alguns legumes. Faça desse cuscuz, né? Porque tá parecendo muito um lanche, né, que você está fazendo à noite, do que um jantar propriamente dito ali. Não que um lanche não seja uma refeição, né? Mas tente fazer ali, pode sim comer cuscuz, não tem problema, mas coloque de repente uma carne, né? Uma carne desfiada com molho, que fica maravilhoso, cuscuz dessa, né? Com uma carninha desfiada com molho fica super gostoso. Ou de repente um frango mesmo desfiado, enfim, também fica bom. E coloque um pouco de legumes também. De repente, você não quer pôr os legumes ali, enfim, mas coloque, por exemplo, na carne que você cozinhou, né, desfiou, acrescente alguns legumes nessa carne ali, para você não ficar deficiente também no consumo de legumes, né? Tanto ali de verduras e legumes. A gente tem uma quantidade recomendada aí que a gente precisa para a gente conseguir atingir a quantidade necessária de vitaminas e minerais. Também porque se a gente não come, né, e a gente não tem essa quantidade adequada de vitaminas e minerais no corpo, a gente não consegue formar as nossas enzimas, os nossos hormônios, né? Então aí o nosso cérebro não funciona direito, a nossa digestão fica prejudicada, nosso sono fica prejudicado. Então é importante sim ter o consumo adequado de verduras e legumes durante o dia. Então tente acrescentar aí de repente nesse seu lanche que você faz à noite, algo um pouco mais nutritivo. Coloque, de repente, que seja às vezes uma folha de alface ou um tomate, também que vai ficar super gostoso, né? Às vezes você já comeu uma boa quantidade ali no seu almoço de verduras e legumes, então no seu jantar ali, né? Que vai ser um lanche, você pode colocar apenas um legume ou uma verdura. Coloque um tomate ou coloque uma cenoura ralada, enfim. Acrescente, melhore um pouquinho mais essa qualidade aí desse seu cuscuz da noite. Tá bom? O que eu ia falar da atividade física agora, porque às vezes as pessoas elas realmente elas sentem mais fome, porque elas fazem, elas restringem às vezes a alimentação e fazem um exercício físico extenuante, né? Então, quando a gente faz uma atividade física, né, um exercício, a gente tem uma quantidade também que a gente precisa consumir de alimentos para conseguir fazer os músculos, né, desenvolver os nossos músculos, que aí a gente precisa de proteína, né? A gente precisa de uma boa fonte de carboidrato para que a gente tenha energia e poupe os nossos músculos também, né? Com que a gente não use os músculos como fonte de energia durante a atividade física. Se a gente faz bastante atividade física, porque a gente quer emagrecer rápido, associado a uma dieta um pouco mais restritiva, obviamente a gente vai sentir mais fome. Então a gente tem que ter ali um cuidado e uma atenção maior ao que a gente está consumindo fazendo essa atividade física. Tá? Tem sim um lanche antes dessa atividade física, né? Voltando como uma boa fonte de proteína para conseguir ali ter uma recuperação muscular após essa atividade física e aí você conseguir então formar os seus músculos de fato, tá bom? A Noêmia está perguntando se pode comer ovos todo dia pela manhã. Não tem problema, né? Desculpa, não tem problema. Não existe essa questão, né, de que o ovo aumenta o colesterol, enfim, o ovo é uma proteína de excelente qualidade, eu não gosto de falar, né, que existem superalimentos, né, porque não existem, né, não existem super-heróis aí, né, é todo um conjunto da nossa alimentação, mas é sim um excelente alimento, né, é um dos melhores alimentos aí, mais completos que a gente tem, então pode sim comer, né, ovo todo dia no seu café da manhã, contanto, né, logicamente, que a sua alimentação ela seja sempre muito adequada aí ao longo do dia, né? Porque não é ele que vai fazer que com o seu colesterol aí aumente, muito pelo contrário, o ovo ele é riquíssimo aí em algumas vitaminas, alguns minerais que nos ajudam aí na nossa saúde como um todo. A gente tem que ter esse cuidado na questão do quanto a gente está comendo e fazendo atividade física se realmente está adequado para o nosso corpo. Se você sente fome, e aí é o que eu tô falando da fome fisiológica, tá, gente? Se você realmente sente muita fome, tem que ver o quanto você está comendo, né? Porque se você sente fome, às vezes é porque você não está comendo o suficiente. Por isso que eu falo, a gente tem que traçar metas, não dar passos maiores que a nossa perna.
tá? A gente tem que traçar metas ali de curto prazo para com que a gente alcance essas metas e consiga fazer aí mudanças pequenas, porém, né, graduais e constantes, né? O que acontece normalmente, a gente quer dar um passo maior que a perna, restringe um monte de coisa, começa a passar muita fome, chega uma hora que a gente não aguenta. Tem tontura, dor de cabeça, justamente aí por conta dessas restrições que são feitas. Então, mais um dos motivos aí falando tanto de restrições, né, que isso realmente leva à fome, a atividade física extenuante, que sim vai levar à fome, uma alimentação pobre em proteínas, ela vai sim fazer com que você sinta mais fome, porque se ela está pobre em proteína, normalmente ela está mais rica ali em carboidratos, e aí o carboidrato, ele tem uma digestão mais rápida, né, então vai fazer com que você sinta fome mais brevemente, não vai te saciar, né, a proteína, ela ajuda a liberar mais hormônio da saciedade. Então, faz com que a gente realmente sinta mais saciada aí por mais tempo, tá? E ela também tem uma digestão um pouco mais lenta. Outro ponto que faz com que realmente a gente sinta fome a todo momento, aí é uma questão de hábito. É quando a gente come muito rápido, quando a gente come muito rápido, a gente não presta atenção no que a gente está comendo, e é associado a isso, às vezes, quando a gente come em frente à TV, em frente ao celular, em frente ao computador, enfim, quando a gente está fazendo alguma coisa que não só comer, né? Quando a gente está comendo, eu sempre falo, né? Comer é muito sagrado, né? A gente está alimentando ali o nosso corpo. Então, o ato de comer é realmente muito sagrado. E saber o que comer, né, é super importante. Então, quando você não presta atenção, né, logicamente, ali você está comendo muito rápido, você não está mastigando direito os alimentos e está indo aqueles alimentos inteiros ali para o seu estômago, ele não consegue fazer a digestão direito daquele alimento, já manda logo para o intestino, cai no intestino, também não consegue fazer muito bem ali a digestão, aliás, só piora porque um alimento grande, um pedaço grande no intestino prejudica a barreira intestinal, né, que a gente tem e vai prejudicar a sua microbiota intestinal, né? Isso também é prejudicial para o seu emagrecimento, né? Então, são vários fatores aí combinados. Tente prestar atenção ao que você está comendo. Logicamente, às vezes ali um lanchinho da manhã, né? Entre café da manhã e almoço tem aquele lanchinho que é um pouco mais rápido mesmo, ou um lanche da tarde que você está ali comendo o seu iogurte só com algumas sementes e uma aveia que você não precisa realmente mastigar. Então, são situações em que você realmente vai comer um pouco mais rápido, tá? Mas ali, café da manhã, almoço, jantar, que são as refeições principais que a gente tem que prestar realmente atenção, tem que sentar num lugar tranquilo, olhar para o nosso prato e enxergar aquilo que a gente está comendo. E comer devagar. Por que comer devagar, né? Porque o nosso cérebro demora a saber que existe comida no nosso estômago. Então, demora ali em torno de 20 minutos essa comunicação do estômago com o nosso cérebro. Então, se a gente come em menos de 20 minutos, seu cérebro não deu tempo de processar de que tem comida lá e vai liberar o hormônio, né? Ali da leptina, que já está tudo bem, que você está saciado. Então, essa comunicação demora a acontecer, e aí você vai comendo. Quando você viu, já comeu um monte, seu estômago está ali, né, super cheio, né? E aí você fala, poxa, né, comi tanto, não precisava. O comer rápido demais atrapalha bastante o quanto você está comendo. Às vezes não é nem tanto a qualidade, né? O comer rápido às vezes não afeta nem tanto a qualidade. Porque às vezes você até coloca ali no seu prato coisas saudáveis, né? Salvo às vezes, né? Está com tanta pressa, está ali de repente no restaurante por quilo, né? Horário do almoço, né? No trabalho, enfim, você sai, vai no restaurante por quilo, ou mesmo em casa. É que em casa normalmente a gente já vai começar a cozinhar os alimentos que são mais saudáveis, né? Por isso que eu falo na rua. Está no restaurante por quilo, não está nem prestando atenção que você está pegando, enfim, preocupada com outras coisas, né? Cabeça longe. E aí você vai pegando as coisas que não são tão saudáveis, você não está nem prestando atenção. E aí você senta, come rapidinho, você não está nem prestando atenção no que você está comendo. E nem o quanto você pegou ali de comida. Né? Então, é importante, sim, você estar ali presente, né? Não é presente de corpo, né? Porque eu digo presente ali de mente mesmo, estar presente ali nessa ação, nesse ato de comer, tá? Quando for comer,
Apenas coma, preste atenção no que você está pegando e coma devagar. Aprecie cada alimento ali que você está comendo. Porque você comendo mais devagar, você vai mastigar melhor os alimentos e vai fazer com que a sua digestão seja melhor e também vai fazer com que esse comando para o seu cérebro seja enviado. E aí vai te mandar então um sinal de que você já está saciada, não precisa comer mais, tá? Então, e isso é uma prática, né? Não é do dia para a noite que ali que você vai mudar isso, né? Mas comece a sempre prestar atenção à velocidade que você está comendo. Ou se você já pelo menos não comer em frente à TV, não comer em frente ao celular, já começa a melhorar. Tá? Porque se a gente está sempre comendo em frente a alguma coisa, a gente não está prestando atenção, isso também gera mais ansiedade né, aqui na nossa cabeça. E isso naturalmente vai fazer com que você coma mais. E aí você viva sempre ali ansiosa, estressada, enfim. E aí os nossos hormônios, logicamente, eles ficam ali todos desregulados também, tá? Então é importante que você preste atenção, aprecie aquele momento, né, do comer. É tão gostoso comer, né? É tão gostoso apreciar esse momento, esse ato. Então, preste atenção, né? Aprecie o sabor de cada alimento, preste atenção no sabor de cada alimento, né? E isso vai fazendo até com que você vá reeducando também o seu paladar. E, naturalmente, comendo mais devagar, você acaba comendo menos também, né? Isso já vai ajudarem muito aí no seu emagrecimento também, tá? Então, são alguns pontos aí que a gente tem que prestar atenção. Eu agradeço mais uma vez, então, a presença de todas vocês aqui. Um super beijo, uma ótima noite para vocês e fiquem com Deus.